Ei, pessoal, bom dia, quer dizer, boa tarde. A gente já tá nem sabendo mais que dia que é hoje, que horas que é hoje, que horas que, né, que a gente tá. Ei, Gabi, obrigado por ter entrado. Ei, Renatinha, que saudade. Que bom, Juliana, obrigado por vocês estarem aqui na nossa live. Como a gente está numa chuva de lives, né? É muito bom quando a gente tem prestígio de pessoas que estão querendo assistir a gente. Valeu demais. Eu sou a Laura Torres. Eu sou o Ricardo Castanheira. Para quem não conhece, né? Quem vai ver a live depois. Agora a gente tem que falar assim, e nós somos a gestora de sonhos. Isso, e nós somos gestores de sonhos. Hoje está sendo a nossa sexta Sexta live. live. Sexta live. Esse aqui é o nosso zumbi corporativo, porque as nossas hashtags que nos definem é chega de zumbis corporativos. E dá para ser feliz de 8 às 18. E estamos aqui hoje. O nosso objetivo dessas lives é trazer um pouco mais de leveza, de otimismo, deixar de lado os noticiários, né? Que deixa a gente ansioso, deixa a gente com palpitação. Não sei se acontece isso com vocês, mas tem acontecido com frequência comigo, então eu prefiro ficar um pouco mais alienada do que ficar nessa turbulência de informações. Então, o nosso papel aqui, né, Ricardo, é Isso. fazer com que traga mais leveza, e a gente tem trago pessoas bem que nos inspiram ao longo desses 3 anos de gestores de sonhos, com conteúdo super relevante. E estamos só aguardando o pessoal chegar ainda para dar 2 horas. A gente entrou um pouquinho antes, só para chamar a turma que quer participar. Eu queria falar um pouquinho do tema que a gente vai trazer hoje, por que que esse tema foi escolhido, né? Bom, não precisa dizer que todos nós vivemos momentos difíceis, momentos inéditos, que nós ainda não havíamos experimentado, e, portanto, o sentimento que a gente tem é de muita incerteza, de muita dúvida, de muita ansiedade. Imagino que se tivesse um aparelhinho para medir a ansiedade, o ansiômetro ele estaria no pico o tempo inteiro. E a gente escolheu o tema de hoje para falar um pouquinho de compaixão, né? E por que esse tema? Esse tema ele é absolutamente necessário para a gente pensar sobre ele agora. Nunca foi importante atuar tão coletivamente, tão colaborativamente como a gente está vivendo nesse momento. Nós temos certeza de que sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Até porque a gente nunca teve o sentimento tão forte de que a gente está no mesmo barco. E estando no mesmo barco, se a gente remar para lados diferentes, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então acho que agora não é hora da gente ficar falando de diferenças, de visões, de ideologias. É hora da gente se unir, de entender o que a sociedade precisa. E da nossa parte, timidamente, humildemente, a gente entende que é importante oferecer para as pessoas pílulas de otimismo, de leveza e também uma contribuição para que as pessoas saibam lidar melhor com esse momento, tenham mais equilíbrio emocional. Enfim, é a nossa humilde contribuição nesse momento e é uma contribuição para a gente também, porque a gente está em movimento, permanece ativo no nosso trabalho, permanece cumprindo o nosso propósito. Então é para isso que a gente está fazendo tudo isso. E a gente tem trazido contribuições bem legais, a gente tem lives muito interessantes, né? E as pessoas estão gostando muito, estão dando reforço positivo. E é isso, o que a gente realmente pretende é fazer com que as pessoas tenham formas diferentes de enxergar essa situação, porque se a gente ficar batendo na mesma tecla o tempo inteiro, de que as coisas não estão boas, que as coisas não vão funcionar, isso a gente já sabe, né? É o pensamento comum. Então vamos tentar enxergar horizontes e a gente humildemente está trazendo isso para vocês aqui e é o nosso esforço no sentido também de manter a nossa atividade e manter a gente aí em sintonia. E a gente tem tido a oportunidade de experimentar aqui diferentes visões, formas de enxergar essa situação de maneira inédita e temos tido muita participação das pessoas que estão assistindo com perguntas, com questionamentos e fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da live, a gente direciona essas perguntas para o nosso convidado, para a nossa convidada hoje. Enfim, é isso, vamos só aguardar ela chegar, né? Pra gente já acioná-la. Obrigada, Daniel. Obrigada, Aninha. Que bom que você está aqui. A Aninha foi minha companheira na faculdade. A gente fez junto a faculdade. Que bom, fiquei feliz de você estar aqui. Daniel, olha lá, o Daniel. Ô Daniel, você tá bom, cara? Beleza? Obrigado pelo senhor aí, viu?
Eu gostaria de ser o Senhor agora e ter todas as soluções para os nossos problemas, né? Mas o Senhor que a gente está orando está lá em cima. A gente estava brincando aqui ontem, acho, que o Ricardo, que o nosso filho de 11 anos, né? Porque eu e o Ricardo somos marido e mulher, para quem não sabe, por isso que a gente está em confinamento juntos. E a gente estava brincando que eu e os meninos a gente vai sair desse confinamento com o cabelo assim lá em cima. E aí o Lucas falou, nossa, pai, você não vai ter esse problema, né? Então, assim, Não! o senhor acaba nesse sentido, sim, mas o espírito jovem, a clareza, o que a gente está trazendo aqui de bastante informação, de bastante novidade, é o que a gente nos propõe a fazer. Ei, Márcia, que bom que você está aqui. Obrigado, viu, por você estar aqui. Ei, Auritieri, obrigado. Emerson, obrigado. A gente está só esperando a Leide entrar. Ah lá, a Leide entrou. Oba, vou chamar ela aqui, viu, gente? A nossa convidada maravilhosa. Vamos chamar ela aqui. Obrigado, gente, por estarem aí na nossa pílula de leveza e otimismo. Vamos lá, Leide, você está nos ouvindo? Opa! Ei! Tudo bem? Na nossa live. A gente estava aqui só falando um pouquinho do que era o objetivo da live. A gente não falou ainda de você, estava esperando você chegar. E, gente, é muito prazer que a gente tem feito essas lives assim, com pessoas que a gente tem encontrado, né, nesses 3 anos de gestores de sonhos. E a Leite foi uma das pessoas que eu pude participar de algumas palestras que ela deu. E a gente está fazendo junta a Jornada Gaia, que é da Teoria 1. E também estamos juntas na comunidade B, que é uma comunidade que tem o objetivo de certificar empresas mais conscientes. Enfim, a gente está aí, a gente se acabou se esbarrando em algumas coisas, e nada melhor que trazer a Leide para falar um pouquinho para a gente sobre autocompaixão e compaixão. E eu queria, Leide, que você se apresentasse, fica à vontade, o palco é seu. Ah, No caso, obrigada. Obrigada, em primeiro lugar, muito, muito obrigada pela oportunidade, Laura e Ricardo. Prazer em te conhecer. Eu amo essas trocas, né? Já tem um tempo que eu vibro nesse mindset. Na verdade, eu acho que foi desde quando eu nasci que eu vibro nisso, né? Mas que eu me descobri mais, já tem um tempo, e eu fico muito feliz com as trocas e de poder compartilhar e de trocar todos esses assuntos, né? Que eu acho que agora está fazendo mais sentido ainda, né? Então, primeiro vou me apresentar rapidamente, porque eu acho que isso aí é o de menos. O mais importante é a gente partir também para as questões da autocompaixão e da compaixão. Então, meu nome é Leidiane Ferreira, né? Eu sou especialista em propósito para pessoas e negócios. Descobri o caminho através da reflexão há 12 anos atrás, acompanhado de um burnout, né? Então, eu entrei na dor. Eu costumo falar que a compaixão, a consciência, ela faz contato com a dor, né? Então, isso tudo que a gente está vibrando e vivendo agora tem a ver também com um desejo da alma de elevação de consciência. E a gente tende a encarar a dor como algo ruim. Só que a dor tem o seu lado maravilhoso da coisa, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Né? E nessa caminhada, eu me tornei especialista de mim mesma, através do autoconhecimento, através de meditações, de estudo de várias linhas filosóficas e religiosas. Né? Estudei profundamente o budismo tibetano, Vajrayana, e fui até o Butão, né, num congresso de felicidade nos negócios, entender a relação de mente versus negócios. E nessa caminhada, né, também tive um background muito forte em consultoria de gestão. Trabalhei 7 anos implementando projetos de gestão em grandes empresas. Depois de seguir meu caminho, fui atender os pequenos, os médios e também os grandes. Então, vivo e vivi várias realidades. E consigo entender, né, e visualizar que em qualquer realidade existe amor, existe sofrimento, existe medo, existe tristeza, existe dor. E é muito importante a gente tratar de compaixão também nos negócios. Eu vou pedir permissão para vocês aqui de falar do geral até o particular, ou seja,
da compaixão no contexto de uma sociedade, do contexto de negócio e do indivíduo, que é onde a regeneração começa, né? Então, e depois eu vou falando outras coisas de mim, mas eu acho que não tem necessidade. Eu realmente gostaria de compartilhar as coisas sobre a compaixão e a autocompaixão. Quando a gente trabalha compaixão numa sociedade, a gente está falando do mais alto grau de consciência. Existem estudos sobre consciência, onde grandes pesquisadores, que é o Ken Wilber, e mais voltado para organizações, que é o Richard Barrett, que fala dos níveis de consciência. Infelizmente, né, a maior parte da população se encontra nos 3 primeiros níveis de consciência, onde o ego domina. E quando a gente fala de compaixão, a gente está falando do serviço à humanidade e do 7º grau de consciência, segundo Richard Barrett, que é diferente do grau, por exemplo, de determinação de meta. Quando a gente está falando de meta, a gente está falando do 4º grau de consciência. E compaixão, a gente está falando de um grau elevado, de entender a interdependência das coisas, da gente entender que todos somos uma consciência só. Só que entender isso no nível do intelecto é muito diferente de entender no nível do sofrimento, porque na etimologia da palavra, quando a gente pega o latim, a compaixão significa sofrer com. Então ela é muito mais profunda, por exemplo, do que a empatia, que muita gente confunde o conceito de compaixão com empatia. E a empatia ela tem um lado positivo e cognitivo também. Já a compaixão ela se liberta de todas as crenças. Eu sofro junto com o outro. Então, para uma sociedade, para gerar mais felicidade para uma sociedade, a gente está falando da compaixão como uma base dessa felicidade, que é a felicidade interna bruta, né? De gerar a questão de beneficiar todos os seres, não só os seres humanos, como também a natureza. Que muitas vezes a gente não inclui a natureza, né? Então, esse é o grau onde a compaixão ela pode ser aplicada no nível de governança de uma sociedade. Quando a gente fala da empresa, ela está sendo muito utilizada na ciência da felicidade, só que tem uma linha que poucas pessoas conhecem, que é a linha dos estudiosos da Universidade de Michigan, que fala da compaixão na liderança positiva. Muita gente fala do Mark Seligman, que é um estudioso da Universidade da Pensilvânia, que fala sobre felicidade, fala do tal Ben-Shahar, que é de Harvard, mas poucos falam do Kim Cameron, que é o especialista em liderança positiva para organizações. E é cientificamente comprovado que compaixão, perdão e gratidão são as forças que geram o bem-estar dentro de uma empresa. Então, a compaixão, atrelada a esse fator do bem-estar psicológico, ela pode gerar até 6 vezes mais engajamento. Mas quem está preocupado em engajamento agora, que a gente está todo mundo, né, a gente está no caos. Mas, gente, querendo ou não, acreditem, as pessoas estão trabalhando muito mais em casa do que antes. E me preocupa a questão do burnout, porque foi capa da Exame há um mês atrás, falando do burnout, que é prioridade. E agora, a escassez, na minha visão sistêmica, o burnout começou a ficar pior depois da crise de 2008. Eu, como coaching de profissionais e de executivos, eu comecei a receber muita gente com gestão de estresse depois da crise de 2008. Porque uma crise ela gera escassez depois, porque as empresas reduzem o quadro e fazem as pessoas trabalhar mais com menos, né? Então, a compaixão na linha organizacional, ela precisa de ser entendida como uma vantagem, não só competitiva, mas uma questão humanitária. Ano passado, eu estive em Plan Village, num retiro na França, no interior da França, num retiro de lucro com compaixão. Tinham 400 pessoas, executivos, coaches, empreendedores, analistas, de 27 países, falando da relação do lucro com a compaixão. E qual que era o ensinamento, né, que eu tive nesses 7 dias, fazendo voto de silêncio, lavando privada, ajudando a fazer chá? Ninguém queria saber o cargo, ninguém estava nem aí para o seu cargo. O que existia era ser humano. E ser humano, quando a gente entende as relações de ser humano, a gente está falando de compaixão. A base de um bom líder é a compaixão.
E como que a gente começa a desenvolver a compaixão, né? Então, nesse retiro que eu tive a experiência maravilhosa de fazer, do nome ser lucro com compaixão, o que me despertou a curiosidade, e eu falei, gente, foi um retiro mais diferente que eu fiz de todos, porque tinha muita gente de negócio lá dentro. E aí, a nossa principal tarefa, o lema do retiro era not to do, nowhere to go. Fazer nada, não ir a lugar nenhum. E é isso que o coronavírus está nos ensinando. Não fazer nada, não ir a lugar nenhum. E a gente está com uma necessidade de fazer coisas o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender para a gente acessar a compaixão é dar espaço para o nada. Do not to do, não fazer nada, não vai para lugar nenhum. Leide, mas eu não posso, eu estou em crise, tenho que pagar minhas contas, como é que eu vou fazer? Equilíbrio. Tira um tempo para não fazer nada, mas é um nada com presença, né? E aí, onde que a compaixão ela é mal interpretada no mundo dos negócios, no mundo da família, ou às vezes no mundo no nosso mundo. Porque as pessoas confundem a compaixão com piedade. Compaixão não é dó. Compaixão é difícil para mim, é difícil para você. Piedade é coitadinho, coitado. A compaixão não, tá ruim para todo mundo, tá bom para todo mundo. Então, quando eu falo de compaixão, eu estou falando de consciência. E quando eu falo de piedade, eu estou falando de dó. E dó significa não respeitar a equanimidade. Significa que é ego, eu sou superior ao outro, tenho dó ao outro. Isso é brega, gente. Está fora de média. Já julgando aqui, né? Esse negócio de o outro. Não, todos somos uma consciência só. Então, muitas vezes as pessoas não aceitam esse nome compaixão porque confundem com piedade. E confundem também a questão da compaixão com autoestima. Tem várias diferenças nessa questão. E aí, a culpa é uma coisa que ela permeia muito a questão da autocompaixão, porque muitas vezes a gente precisa do nosso tempo, a gente precisa de falar a verdade para a gente, de ficar com a gente em função das nossas demandas do dia a dia, em função de todas as coisas que a gente precisa de fazer, gera uma culpa do tipo, nossa, eu estou deixando o outro de lado e não estou olhando para mim. Mas se a gente não souber olhar para nós mesmos, que toda a regeneração começa internamente, a gente também cria um outro caos. A gente às vezes atende o outro e esquece de nós mesmos. Então, como a gente começa a exercitar a compaixão? O outro é um grande professor para a gente começar a exercitar a compaixão, ou seja, quando eu tenho compaixão com o outro, eu estou exercendo a compaixão comigo mesmo. Mas no fim, é acessar a nossa compaixão, a autocompaixão, de saber os seus limites, de saber até onde você pode dar e receber, sem culpa. Porque se eu faço bondade e gera emoção negativa, eu estou me agredindo. A questão da bondade eu preciso de fazer com consciência, sem gerar emoção negativa. Porque se gerou emoção negativa, eu tenho um ego ali atuando. E o ego vai atuando. E aí isso gera um câncer, gera coisas piores para você. Então é muito importante a gente ter a consciência de que a compaixão coletiva começa também da nossa autocompaixão. Da gente entender os nossos limites, entender como que o nosso sistema de crenças funciona, de saber o que a gente precisa de fazer para se libertar daquele sofrimento. Então, essa questão do sofrimento, ela está muito ligada ao tema compaixão, né? E às vezes a gente confunde autocompaixão com autoindulgência. O que é isso? Então quer dizer, Leide, que hoje é quarentena, eu vou ficar tomando sorvete, vou ficar de frente da televisão e ficar vendo todas essas questões, né? E não vou fazer nada que eu preciso de fazer? O que você tem que observar é se a sua ação hoje, a longo prazo, vai gerar sofrimento. Aí que entra a questão da autoindulgência. Porque se você procrastinar hoje, falando que você está sendo compassivo com você,
O que que é esse ser compassivo com você? É você resolver o que precisa de resolver agora, aproveitando a presença, ou procrastinar e sabendo que lá na frente isso vai gerar um impacto negativo e vai gerar dor. Então, muitas vezes, a gente confunde também compaixão com complacência, de passar a mão na cabeça. E existe um termo, né, que eu aprendi lá no Butão, que é o compaixão irada. Muitas vezes você tem que ter firmeza e fazer o que precisa de ser feito. Porque a longo prazo, isso vai gerar outras questões. Gente, mas não é uma coisa simples, né? Isso que eu estou falando são anos estudando, são anos ainda aprendendo, buscando, entendendo, porque é difícil a gente fazer essa questão da autocompaixão. Eu estou falando muito rápido. Tá indo bem, gente? Só te interromper rapidinho para as pessoas que estão chegando aí agora, né? A Nanda, a Claudinha, que é minha tia, tá aí, tem minha mãe que tá aí. Obrigada, gente. Muito público seu aí, viu, Leide? Pelo que eu tô vendo. Agradeço demais que vocês estão aí na nossa live. A Leide, gente, tá dando uma aula de compaixão, não é à toa, ela é professora de ambiente, de liderança, espiritualidade nas organizações. E, assim, eu tô aprendendo tanto, Leite, que para falar a verdade, assim, eu queria até estruturar uma pergunta aqui bem inteligente, né? Mas eu acho que eu tô me sentindo ainda não no mesma, para poder falar da mesma altura que você, porque sou uma eterna aprendiz nesse assunto. Mas, assim, o que eu tenho percebido, eu queria entrar principalmente nas relações de trabalho, que eu acho que é onde a gente tem circulado, né? Tanto gestores de sonhos como você com o seu programa Haru, que depois eu gostaria que você falasse aí com o pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, nesse momento que a gente está vivendo, o que você acredita que as empresas, as relações de trabalho o que deveria acontecer de fato para que a gente tivesse essa consciência que a gente ainda não está, mas que a gente, pelo menos assim, o que está nos dando a oportunidade, esse vírus está nos dando a oportunidade de a gente olhar mais para dentro, ter mais autoconhecimento. O que você falaria para os empresários que estão nos ouvindo, ou os funcionários das empresas que estão participando, pessoas de RH? Dá um pouquinho do seu panorama dentro das empresas. O que você acredita? Eu acredito que nessas horas, né, falando dentro do tema compaixão, é muito importante a gente dar valor ao tempo. Porque se a escassez de tempo que vinha... Quando eu falo escassez de tempo, as pessoas acharem que tem que ser tudo para ontem, feito de uma... Tem coisas que tem que ser para ontem. Por exemplo, a fome não espera, né? O vírus não espera. Mas eu acredito que a relação com o tempo, se ela tiver mais escassa ainda, ela vai gerar problema. Então, quando a gente fala... O que a autocompaixão fala? Que aí entra muito a atenção plena, mindfulness. Deixa entrar. Se está sofrendo, sofre. Se está doendo, deixa doer. Não, fala assim, não, vou botar debaixo do tapete, porque a gente sabe que o ritmo, às vezes, das organizações, vai colocando debaixo do tapete. Aceita. A autoaceitação é a base para para uma prática de autocompaixão. Então, às vezes, a gente fica naquela coisa do fazer. E aí, eu estou vendo alguns exemplos, algumas pessoas me mandando mensagem, falando, Leide, tá pior, eu estou dentro de casa e não estou conseguindo ficar com meu filho. Parece que está pior. Então, eu acho que a escassez, de onde que vem a escassez? Vem da consciência de que vai faltar. E vai faltar é falta de espiritualidade. E quando a gente acessa a abundância, a gente tem a consciência de que tem para todo mundo. Ah, talvez não tenha emprego para todo mundo formal. Talvez não tenha dinheiro para todo mundo como todo mundo gostaria. Mas se a gente todos tivermos uma consciência do coletivo, a gente sabe que não vai faltar. A gente sabe que o problema do mundo não é dinheiro, o problema do mundo é a distribuição de renda. A gente sabe... Então, a questão que eu acho que as empresas precisam começar a aceitar é a relação com o tempo. Dar espaço para o sofrimento. Na verdade, para a dor, né? Porque o sofrimento é igual a dor versus resistência. Quanto maior a resistência, maior o sofrimento. Aquela famosa frase, né? A dor
A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quando a gente começa a dar espaço para a dor, eu acesso o meu chakra coronário, ou Hara, na teoria do U, quando a gente fala lá na teoria do U. E quando eu acesso a dor, a compaixão, ela vem muito pela dor, porque é compadecer com, sofrer com. Quando eu acesso o coração, eu começo a pensar no coletivo. E aí eu saio do egoísmo. Então, o segredo, a pegada é, deixa entrar. Tá com vontade de chorar? Chora. Tá com vontade de descansar? Descansa. A relação com o tempo, ela precisa de ser ressignificada na minha visão. Porque quando a gente sai da escassez do tempo, que tá... O que acontece? Gente, vocês estão ouvindo o carro de música aí? Eu tô no interior, vim pra casa da minha mãe em Itabirito, aí tá passando carro de som aqui, mandando todo mundo ficar em casa. Então, adoro o interior. Inclusive, sendo autocompassiva comigo, eu tô ressignificando todas as minhas relações com a natureza, porque a natureza para mim é muito importante. Então, o que eu vejo é que a gente, quando a gente fala para níveis neurológicos de mudança, do DILTS, lá da PNL, do coaching, né, que a gente usa, o primeiro nível de mudança é o ambiente. A gente só mudou de ambiente. Mas muitas pessoas não elevaram as suas consciências porque continuam com os mesmos pensamentos fazendo a mesma coisa. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Laura, mas eu acredito que o que precisa de ser feito agora é deixar... É o nosso to do, nowhere to go. Às vezes você precisa de fazer nada e não ir para lugar nenhum. E deixar a dor. Né? Uma das coisas que eu aprendi que eu tive... Por que eu tive um burnout, falando de uma experiência pessoal? Porque eu não deixava a dor entrar. Eu era eternamente alegre. Né? No Enneagrama eu era lá o tipo 7 que não quer entrar em contato com a dor, e de uma hora o burnout veio. Veio e falou, vem cá que eu vou te pegar. Pá! E aí a dor entrou e eu fiquei assustadíssima, mas depois eu falei, que delícia esse lugar. Esse lugar me deixa vulnerável, esse lugar me deixa feminina, esse lugar me deixa doce, esse lugar me faz gastar e consumir menos. Este lugar me coloca mais perto da minha família, esse lugar me dá mais coragem. Então, aí a compaixão, ela te faz acessar a vulnerabilidade, que te gera contato com o coletivo. Agora, como a gente às vezes não está sendo treinado para essa vulnerabilidade, o entrar em contato com o coletivo vem pelo intelecto. E aí o que acontece, o risco? Depois que passar a crise, não estou nem aí para o coletivo. O meu coletivo é a minha empresa, os meus clientes. O meu coletivo é a minha família. Por isso que o processo de dor, ele é rico na questão da conexão com o outro. Né? Então, aí falando novamente uma experiência pessoal, quando eu entrei em contato com essa dor, de verdade, eu já não tinha muito isso. Mas passou a me preocupar menos quem era o cargo da pessoa, o que a pessoa era. Eu estava ali na presença. E outra coisa que a compaixão gera, né? Eu tive contato com alguns gurus lá no Butão, e né, em Plum Village também, os monges. Quando você tem acesso a pessoas que desenvolvem isso, a simplicidade, e parece que você está conversando com um irmão, assim. Então você gera acaba esse negócio de não quero saber quem são os seus méritos, eu quero saber quem é você que está aqui na minha frente agora. E falando de forma acadêmica, né, que é uma bibliografia que eu uso nas aulas da Kristin Neff, que é de autocompaixão, tem umas pesquisas, umas estatísticas muito interessantes sobre as comparações. E a nossa sociedade capitalista, ela gera muito essa questão de comparação. Né? E aí tem um exercício que a gente faz falando onde que a gente está acima, na média e abaixo da média, e vendo aceitação em relação a isso. Porque a gente quer estar, é do ser humano, quer estar sempre o melhor, mais isso e mais aquilo. Só que a comparação, ela prejudica esse estágio de compaixão. Porque você sempre está querendo, às vezes, estar lá na frente. E quando você aceita as coisas como elas são, no seu ritmo,
acaba, elimina um monte de coisa, de emoções aflitivas, como o orgulho, a inveja, o ciúme, porque você entra em contato com você mesmo. Você passa a entender quem você é verdadeiramente. E quando você entende você, você entende o outro. E aí você começa a entrar em estado de presença. E presença é o último grau de consciência, falando de propósito. A gente gasta os nossos dons e talentos, mas na verdade isso é um caminho para a gente estar no aqui e agora. Ou seja, no aqui e agora eu tomo decisões no sentir, né? E aí eu conecto com essa humanidade que está tão esquecida no dia a dia e na correria, né? Então, é isso. E eu queria te falar, Laura, que talvez você está só falando um pouquinho que você falou, que não sabe o que perguntar. Não é isso. A questão é que talvez todos nós, quando a gente escuta essas coisas, a gente só está entrando em contato com algo que a gente já sabe. Por isso que eu falo, as coisas do caminho espiritual são muito fáceis e exigem pouco intelecto, porque você só está lembrando de alguma coisa que você já é. Você não precisa de comer 1000 livros para você entender que você é compassivo. É só você reconhecer a sua natureza compassiva, que você já é assim, né? Então, perceber, entender o sofrimento, olhar para ele, é fundamental. Chorar quando precisa de chorar, dançar quando precisa de dançar, abraçar. Essas coisas geram imunidade. Como é que é a relação? Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Eu acho que 5 minutos de negatividade. É muito importante a gente, né, entender isso. E quando a gente fala de empatia, né, que a empatia está diretamente conectada com a compaixão, a gente está falando de níveis cognitivos. É mais ou menos assim, eu tenho empatia pela fome, mas eu nunca passei fome. Eu tenho empatia por quem é cego, mas eu nunca fui cego, sabe? Eu tenho empatia por quem é preso. Talvez alguém aumente agora todas essas questões, porque está todo mundo ficando preso. Eu só fico pensando, eu fico falando, meu Deus, como será a vida de um presidiário? Porque eu estou aqui numa casa, como será essa vida? Né? E aí você começa a gerar consciência para programas dentro de empresa, que para mim empresas são solos sagrados de regeneração. As empresas são uma potência de execução para o coletivo e para a regeneração de tudo. Por isso que eu nunca deixei de trabalhar esses assuntos dentro de organizações. Eu já me questionei na caminhada, falando, Leide, larga a organização, porque eu acesso a uma empresa, a gente vai de foguete, porque ali é um solo sagrado para regenerar aquilo. Quando você faz um treinamento, quando você fala uma coisa para uma pessoa numa empresa, ela mora com mais 4. Então, se você falou para 10, você já está falando para 40. Né? E ali tem uma cultura que sustenta a troca e essa questão. Né? Então, que mais? Acho que eu falei, estou falando. Tem alguma pergunta? Leide, acho que enfim, a gente está. Leide, eu tenho tantas perguntas, ao mesmo tempo eu não sei escolher qual a primeira. Eu queria que você fizesse assim, considerando aí a nossa proposta de levar leveza para as pessoas e entendendo que atingir esse estado não tem como fugir da aceitação do que está acontecendo, né? Ou seja, eu não posso desconsiderar o que está acontecendo para que eu me sinta leve. Eu preciso ser leve com tudo que eu tenho, inclusive com as influências negativas. O que você Com a diria para quem está dor. ouvindo isso? O que você diria assim, especificamente para a pessoa que está em casa, que não está acostumada a fazer esse tipo de viagem interior, que sempre respondeu a estímulos externos a vida inteira, atividades, com metas, prazos. Qual seria o primeiro passo que você diria para as pessoas se aproximarem desse estágio de consciência num momento de tanta pressão? Respiração.
respirar. Meditar não é não pensar em nada. Pelo menos para algumas linhas de meditação que eu estudo, né? E que são as mais, que estão a maioria, né, das pessoas estão tendo acesso. A respiração, ela te gera consciência do momento presente. Então, se eu estou no pânico, o que é importante, né? Se você conseguir fazer isso, senta, respira. Mas é mais importante do que respirar é não julgar o que você está pensando. Vamos supor que eu estou aqui falando, nossa, minha calcinha está no varal. Meu Deus, não julga. Aí você fala, nossa, estou pensando em dor e estou pensando em chocolate. Eu sou desumano. Ou eu estou pensando, sei lá, em sexo. Não importa o que você pensar. Seja generoso com você. Então, respirou. A gente pode até fazer uma prática aqui de uma meditação, né? Para a gente trazer essa questão da autocompaixão e entender o seguinte, é uma frase de cura que eu uso muito, muito, muito em palestra, em aula no Haru. Qualquer um no seu lugar teria feito a mesma coisa. Qualquer um no seu lugar, com a sua mente, com as suas crenças, do jeito que você foi criado, com as condições que você tem, teria feito a mesma coisa. Quando a gente traz a consciência de que qualquer um no seu lugar teria feito a mesma coisa, a gente tira o julgamento. Porque outra barreira para a compaixão, para a autocompaixão, é você ficar se julgando o tempo todo. Ai, não é assim. Ah, mas eu sou obrigado a ter presença. Tem gente que não está preparada. Mas ok, como é que a gente começa a fazer um bolo? É quebrando um ovo. Colocando a farinha, é tudo. A gente começa aos poucos para um bolo ser feito. Uma empresa começa com um sonho, com um pensamento. Então, se a gente tem a consciência, o que eu falo, né, que a gente fala de desenvolvendo líderes, se está difícil no metro, vai no milímetro. Eu não sei meditar. 1 minuto eu vou pedir, respira. Então, volta a atenção para a respiração sem julgamento, porque respirar, e se eu estiver meditando e falando assim, ai meu Deus, está errado isso que eu estou fazendo, aí você já desbloqueia. O mais importante é você começar respirar. E aí você carimba. É um pensamento. Eu costumo falar assim, pensa que é um pozinho que ele está dissolvendo, assim, ó. Ele está dissolvendo. Aí é um pozinho que se esvaziou. Outro exercício que eu ensino também é você pegar um pedaço de papel, fazer um risco, escrever eu e a minha consciência. O eu é como se fosse esse turbilhão de pensamentos. A minha consciência é você observando você mesmo e vendo, nossa, tá louca. Eu faço isso direto, né? Quando às vezes eu tô louca, eu olho para mim e falo assim, Leidiane, peraí, para tudo. Aí eu saio de mim, é como se eu fosse uma videomaker de mim mesma, olhando aquilo tudo e falando, não faz sentido isso, volta, mas tudo com a ajuda da respiração. Então é muito importante a gente ir para o básico, né? Então, de novo, e todos os caminhos, gente, levam à respiração. É impressionante. Você faz curso disso, faz curso daquilo, paga curso, não sei o quê, vai lá. Respiração e emoção. Cura. Porque às vezes é difícil respirar quando você está muito machucado. Então, olhar para a questão das nossas emoções, né? A base espiritual é a inteligência emocional. Eu não consigo chegar numa espiritualidade plena se eu não cuido das minhas emoções. Isso é diário, é igual ir no banheiro, escovar dente, é todo dia, toda hora cuidando das nossas emoções. Então, é muito importante a gente, Ricardo, respondendo a sua pergunta, que eu acho que você já devia esperar essa resposta, né? Já da gente olhar para o básico. E é de graça, precisa só da sua confiança no processo. Quando eu comecei a meditar, eu sou muito agitada, tá dando para ver, né, como é que eu falo. Eu sou ligada no 280, né? Eu falo muito. E aí, mas eu queria falar que eu falo muito porque eu recebo muito, né? Tenho que falar muito pelo tagarela, que é um desvio do nosso chakra da Anahata. Quando a gente fala demais, sem presença, pode ser desvio do chakra, ou falar que eu estou recebendo, né? Você vai recebendo as coisas divinas. E aí vem aquela, não, gente, eu tenho que compartilhar.
Então, eu sou uma pessoa muito agitada. E a meditação me ensinou a parar, a olhar. E nesse parar, eu olho para mim. E quando eu olho para mim, eu olho para o outro. E quando eu olho para mim, eu vejo, nossa, que tanto de coisa linda que tem aqui, que tanto de pi tem aqui, tanto de mé que tem aqui. Aí eu passo a não julgar o outro e não preocupar com a vida do outro, no sentido, né, das relações. Óbvio que no sentido coletivo é outra coisa. E aí eu entro na minha jornada da minha alma, da minha evolução. E tá tudo certo, né? Então, o contato com o nosso centro do coração, ele é muito importante. Muito, muito importante para a gente gerar autocompaixão. Eu vi gente entrando aí, por exemplo, você estava falando da questão do bolo, né? E acabou coincidentemente a Carisa Buffet entrou aí, que é minha amiga Mária, e ela falou que não está sendo fácil, né? Principalmente ela que trabalha com eventos e eventos todos prorrogados ou cancelados. Eu acho que essas palavras, né, que você trouxe aí de respiração, de tá tudo bem. Eu acho que traz, de certa forma, uma calenta, igual que você falou. Às vezes as pessoas já sabem disso, mas é um saber que a gente não sabe, na verdade. E quando você fala, parece que acalma a alma da gente, assim, né? Pelo menos é o que eu tô sentindo, eu acho que o Ricardo também. E o tanto que é importante, Leide, a gente trazer, você principalmente que tem tanto conteúdo, sabe, assim, da gente espalhar as boas sementes, o que a gente está estudando há tanto tempo, né? Nós, da Gestores de Sonhos, nessa caminhada há 3 anos, mas você, com o seu projeto, conta um pouquinho mais, assim, você falou que tem 7 anos que você já estuda sobre esse assunto, sobre felicidade. Fala um pouquinho, assim, para o pessoal que está assistindo, que nunca viu, né? Tem muita gente aí que provavelmente está te vendo pela primeira vez. Fala um pouquinho, assim, dessa sua jornada, que trouxe. Então, em primeiro lugar, eu estou muito feliz desse, assim, olhando o lado bom, né, desses movimentos, é que eu me sentia muito solitária, né, de chegar antes e de não ter alguém para trocar. Tanto é que a gente conversou, né, Laura? Que eu falei, não, que bom, é bom ter alguém para trocar, né? E quando a gente está nesse caminho, a gente não enxerga concorrência. Apesar de que tem muita gente que ainda fala disso, enxerga a concorrência e está tudo certo, porque cada um está no seu processo evolutivo e não cabe a mim, a nós julgarmos. Então, quando eu comecei a despertar para isso, foi quando eu trabalhava, dava consultoria, eu tinha 28 anos, dava consultoria hoje é BRF, na época na Sadia, lá em Curitiba. Eu já tinha uma carreira muito legal, com 25 anos eu já dava consultoria, 26 eu já dava consultoria internacional de gestão, né? Então, assim, eu tive um acesso muito rápido às lideranças organizacionais. E aí eu olhei para aquilo tudo e falei assim, gente, sabe, uma bênção que aconteceu. Eu olhei para as pessoas numa sala, eu me lembro exatamente desse momento. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Me veio uma crise de consciência, aí depois eu comecei a receber feedbacks que eu estava muito trator. Eu estava focada demais no resultado. Eu olhei para mim e falei, eu estou doente. Eu estou doente, minha mente está doente. Eu tenho que me tratar. E aí eu comecei a fazer terapia, fiz psicanálise 5 anos, terapia na linha da psicanálise 5 anos, e depois eu vi que eu precisava de alguma coisa mais de ação, né? Eu saí do campo da análise e fui para ação. Eu tive acesso à Gestalt terapia e tive um professor maravilhoso por 5 anos que me ensinou a percepção das emoções, né? Porque eu criava estados de ilusão na minha mente, né? Querendo encontrar realidades que não existiam. E quando eu acessei a minha percepção real, que hoje eu considero uma virtude espiritual, que é a lucidez e o discernimento, né? Então, até às vezes eu falo, tem muita gente que não fala de espiritualidade, não acredita em Deus, mas tem uma mente lúcida e compassiva, e não precisa, né? São as ações, né? E aí, quando eu comecei a entrar para dentro de mim nessa jornada, eu comecei a ver que o meu sofrimento
que o meu estágio, as minhas necessidades eram muito diferentes das pessoas que conviviam comigo. E aí me gerava sofrimento também por causa do pertencimento, que é a necessidade básica de se pertencer. Então, nesse caminho, foi muito doloroso para mim, porque as amigas às vezes me chamavam, e eu sempre gostei de festa, ainda gosto, mas a minha necessidade era muito maior. Então, o pessoal me chamava para balada e eu queria era fazer outras coisas. E aí eu me sentia muito sozinha nessa caminhada, né? E aí eu falei, não, mas deve ter alguém que pensa igual a mim em outros lugares. E aí eu fui atrás, né, dessas outras pessoas. E a minha história, eu comecei a todo o dinheiro que eu gerava ainda com burnout, porque o burnout durou alguns anos, eu ia encontrar minha tribo. E aí eu comecei a ficar muito feliz, porque eu falei, nossa, encontrei uma pessoa que pensa igual a mim, que bom, encontrei outra pessoa que pensa igual a mim. E aí, vai para um lado, vai para o outro, vai para outro país, vai tal, tal. Eu comecei a entender que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Só respondendo a sua pergunta, do que é o Haru, como é que... Não é isso que você me perguntou? Foi isso que você me perguntou, não foi? Da minha... Como é que você Então, chegou nessa é... consciência? E aí eu comecei a ver, eu comecei a ser intuída, porque no primeiro momento eu não tinha clareza que eu queria fazer um programa para as pessoas. Eu tinha clareza que eu queria me curar. Eu fui motivada pela minha cura, né? Eu não comecei o propósito falando, eu quero deixar alguma coisa para a humanidade. Não, eu estava doente, eu precisava de me curar, né? E às vezes a gente pode parecer uma visão egoísta, mas naquele momento o que eu precisava de fazer era me curar para chegar lá nesse propósito, que eu sabia que tinha um negócio me esperando. E tem hora que eu acho que é outra. E propósito é assim: você acha que é uma coisa, você vai ver outra, e tá tudo certo, né? Então eu sabia que tinha uma coisa me esperando, mas eu falei assim: mas eu não posso ir para essa coisa se eu tô doente emocionalmente. A minha alma tá doente. Eu tô reativa, eu tô cansada, eu tô precisando. O dia que eu saí do trabalho, né, na verdade, de uma das empresas que eu trabalhei, e lavei vasilha, eu começava a chorar. Eu falei, eu tenho uma casa, eu tô lavando vasilha. Hoje em dia já não é mais assim, né? Mas assim, de entrar em contato com uma realidade, hoje em dia já não tem mais isso. Quem quiser lavar, aceita, tô brincando. Então, eu fui entendendo no caminho, depois de um certo tempo, que eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu falei, mas eu não sei o que é que eu vou fazer. Tá bom ser aluna, eu adoro ser aluna, adoro aprender. E aí eu quis ficar nesse lugar. Eu falei, eu vou ficar aqui quietinha, que eu não tô afim de liderar agora. E aí o universo foi me encurralando. Eu comecei a receber mensagens de diversos retiros, cursos, congressos que eu ia, que eu tinha, que estava na hora de eu fazer alguma coisa. Como é que eram essas mensagens, sendo mais específica e aterrando isso? Leide, você tem algum... Eu não falava nada, gente, só era. Leide, você tem alguma coisa aí que você faz? Você tem algum curso? Está na hora de você fazer um curso seu. Aí eu olhava para as pessoas e falava, gente, mas eu não falei nada. O que será que meu campo está pedindo isso? E até um dia, numa terapia mais transcendental, com viés um pouco mais de constelação, essas coisas, eu recebi uma mensagem muito clara que estava na hora de parar de aprender, que eu tinha que começar a ensinar. Aí, como eu adoro curtir a vida, né? Adoro, amo a vida, de paixão, eu falei assim, bom, antes de eu começar esse estágio, eu preciso tirar um sabático, eu preciso cuidar de mim. Aí eu fui para o Canadá. Foi até numa constelação também que deu, falou, olha, vai para lá. E aconteceu um monte de coisa. Foi lá que eu vi se tudo realmente que eu tinha aprendido, se eu realmente tinha aprendido, porque foi a prática, eu fui testada de Imagina, o Canadá é um dos lugares, Toronto, uma das cidades mais seguras do mundo. Eu fui coagida dentro de um táxi. Eu fui, assim, aconteceram coisas que, assim, é inacreditável se eu contar, mas foi nessa hora que eu testei a minha espiritualidade. E aí veio o pânico, né? Nesse dia era de madrugada num táxi, 2 homens dentro de um táxi, e eu falei, tá tudo certo. Aí eu acessei os conhecimentos na dor, porque até então estava muito bonito, estava muito fofinho, sabe? No retiro, tudo muito lindo. E é na pancadaria, assim, no movimento que você vê se aquilo que você aprendeu realmente tem fundamento. Então eu tirei esse sabático lá no Canadá,
E eu também tinha umas coisas que eu queria resolver pessoalmente, para mim, sendo autocompassiva. Eu falei, não, eu preciso resolver esse lado meu antes de assumir esse meu lado, né, de comunicadora. E lá uma amiga minha me ligou, né, a Michelle, falou, Leide, eu tô indo pro Butão, no Congresso de Felicidade, você topa? Aí eu falei, como assim? Eu tô no Canadá. Fia, eu não tenho árvore de dinheiro. Como é que eu vou sair do Canadá e vou pro Butão? Você tem noção quanto que é para ir pro Butão? Ela falou, não, Leide, a gente faz isso assim, assado e tal. Aí eu fiquei uma semana com aquele negócio na minha cabeça. Eu falei, Leidiane, fica quieta. Aí eu meditava, não vinha nada. Meditava, não vinha nada. Aí, de uma hora para outra, eu falei, tá zerado. Eu falei, bom, tá zerado, não é sim nem não. Eu falei, eu vou nesse negócio. Sabe lá quando eu vou voltar no Butão de novo? E eu ainda tô indo com uma guia particular praticamente, né? Que ela já tinha ido 2 ou 3 vezes lá. E eu só depositei o dinheiro na conta dela e a gente foi. E aí eu achei uma passagem e lá no Butão, o que aconteceu? Que foi Tailândia e Butão. Eu percebi a força da minha espiritualidade no Butão. Porque eu tive acesso a monges que, na minha percepção, não eram tão monges assim. E aí eu comecei a ver o meu valor individual naquele coletivo e comecei a ver que tinha gente que pensava igual a mim, que estava lá no Butão. Tudo bem, tá lá no Butão, mas espera aí, eu tenho tribo. Essa galera tá lá no Butão. Então, aí é como se eu tivesse ganhado força através do coletivo de assumir quem eu era e que estava no meu coração. De falar de bondade sem medo de ser traída, de falar de autocompaixão sem medo de ser julgada, de falar de meditação sem confundir com religião. Então, foi muito importante essa ida. E aí, quando eu voltei, eu acordei um mês depois, eu acordei à noite, na madrugada, peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever tudo o que eu precisava de fazer. E aí, eu criei o Haru. Um mês depois, o Haru, eu chamei meus amigos, falei, olha, vocês vão ser cobaias, eu troco com vocês, pagam... Aí vem colaborativa, né? Eu pago... Vocês pagam a minha hospedagem, pagam as despesas e vocês vão receber o meu treinamento. E eu preciso do feedback também, porque eu não vou colocar esse negócio no mercado. E foi a coisa mais linda. A primeira versão, eu falei, o que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? E aí, um mês depois, eu passei 2 meses procurando pousada, né? Aquela coisa do empreendedorismo de começar do zero, né? Aí procurava, tinha que ser do jeito tal, tal. Aí acabei achando aqui pertinho de Itabirito, da minha cidade. E 2 meses depois eu fiz o lançamento. E até agora foram 7 turmas, com muito êxito, com muita alegria. E de ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos, o seu propósito. Não é fórmula mágica, né? Mas é com muita consciência. E com base toda na ciência da felicidade. Na felicidade interna bruta, no PERMA, do Seligman, em algumas coisas do Tal Ben-Shahar, em algumas coisas do coaching, ou seja, na teoria integral do Ken Wilber, né, o Haru tem muito do método integral, porque ele trabalha muito as sombras e trabalha o eu comigo mesmo, o eu no coletivo, o eu na sociedade. Então, tem muitas dessas questões. E aí eu decidi ir para o caminho do empreendedorismo, né? E aí, ano passado, a gente teve muita aceitação, onde a gente chegou a fazer até para 400 pessoas. Uma empresa pediu para fazer uma espécie de degustação do Haru para 400 pessoas, onde analfabeto conversava com o diretor. E eu escuto muito, às vezes, dentro de empresa, quem às vezes é mais simples ou tem um cargo mais simples não está preocupado com autoconhecimento, não. Não está, porque eles não tiveram acesso. Quem não quer evoluir, gente? Quem que não quer saber as coisas lindas da vida? E aí eu tenho entendido que uma das minhas grandes missões é quebrar crença, né? É provar de que não dá. E quando a gente fala de espiritualidade e felicidade, muitas pessoas, isso é muito evoluído. Isso não é para mim. Agora que as pessoas estão vendo o quanto que isso é importante, que o bem-estar psicológico é a base da resiliência, é de tudo. E que planejamento estratégico, quando a gente fala de mundo, é ajudar o coletivo, é pensar também no coletivo, né? Então, e eu fico muito feliz de ter encontrado vocês, né? E várias outras pessoas que são pessoas que também têm esse despertar e que não desistem. Mas vários momentos eu já tive vontade de desistir pela solidão do caminho mesmo, né?
E eu sou uma pessoa de extremo valor também, né? Então, eu acredito muito nos meus valores. E quando não está coerente, não é só porque está falando de felicidade, não é só porque está falando de espiritualidade que eu consigo necessariamente aderir, né? Aí tem uma questão minha, que talvez eu tenha que evoluir em algumas coisas, mas que é importante para mim algumas coisinhas que, né, desse grande coletivo, né? E quando a gente fala de coletivo, é muito importante a gente entender que não é o coletivo da nossa família, da nossa empresa, do nosso case. É o coletivo, inclusive a natureza. Aí eu acelerei, Ricardo, você viu? Comecei a falar. Acredito tanto nisso que assim nós estamos iniciando passos que a gente, por mais que a gente já tenha uma consciência, né, de estar trabalhando de uma outra forma nas organizações, porque o nosso grande propósito é mudar a forma como as empresas cuidam das pessoas. A Gestora de Sonhos nasceu com esse grande objetivo, né? E eu fico muito feliz de achar tribos que eu possa falar abertamente sobre isso. Eu vi aí a Elô Junqueira, que foi a nossa convidada de ontem, que também pensa, caminha nesse mesmo. Muitas vezes as pessoas acham a gente muito louco, né? Mas são os loucos que mudam o mundo. Então, assim, fico muito feliz de saber o tanto que a gente tem para poder evoluir, como que a gente é o aprender, desaprender e reaprender, né? Que a gente está aí nesse mundão louco. Eu e o Ricardo, abrindo aqui um pouquinho, a gente nunca tinha meditado, estamos meditando, estamos gostando. Nós não estávamos selecionando lixo. A gente tem aqui coleta seletiva no nosso prédio, nós não estávamos fazendo isso, começamos a fazer. Eu estou até emocionada, porque eu escuto as suas palavras assim, enche meu coração de alegria. Então, são pequenas coisas que a gente não fazia e estamos fazendo agora porque a gente sentiu essa necessidade de fazer isso. Então, acho que esse chamado, assim, acho que a gente pode, as pessoas que estão nos ouvindo, que nunca fizeram na vida uma respiração, uma meditação, uma coleta seletiva da vida, o que seja, que faça genuinamente, que realmente você acredite nisso. Não é fazer que você acha bonito fazer, mas fazer porque você acredita que se você não fizer algo, você é um do coletivo, né? Não é à toa que a gente está aqui, todo mundo passando por isso, na China, na França, em todos os países. Então, isso é um aprendizado que para mim eu vou levar para o resto da minha vida. Né? Eu queria te agradecer pela viagem que você me proporcionou agora. Você comprou uma passagem para mim, e é uma viagem que eu tenho feito. Lindo, não? A gente tem feito essa viagem e é como se fosse um avião passando por nuvens turbulentas. Então é muito solavanco, sabe? A cada viagem é uma descoberta diferente. Muitas vezes você vai para um caminho que você não imaginava, muitas vezes você chega num ponto que você não queria, mas não é que você não queria, porque tinha que estar lá. Então, assim, te ouvindo, eu tenho certeza, adquiri mais uma vez a certeza que a gente está no caminho certo, e também eu passei a entender melhor, embora eu já desconfiasse seriamente disso, que o que está acontecendo tinha que acontecer. Porque a humanidade precisa se regenerar. E a gente está vendo pequenos movimentos que estão acontecendo, mas movimentos assim até impensáveis numa situação normal, entendendo a normalidade como estranheza, porque nunca foi normal. Eu acho que a gente está caminhando para a normalidade, a gente está caminhando para a essência, e eu acredito nisso, pode me chamar de que quiser, de ilusão, de otimista, não importa, eu acredito nisso. E eu só posso agradecer, e eu acho assim que eu nunca tinha feito esse pedido, mas quem está nos ouvindo agora, eu acho que o meu pedido é, gente, acompanha a gente, cara, porque tem tanta coisa boa para chegar agora, e não é para nos seguir, a gente ganhar like, a gente não está preocupado com isso. É porque realmente o movimento que a gente está fazendo muito sentido primeiro para a gente. E se faz sentido para a gente, faz sentido para o outro também. Então, assim, muito obrigado. Eu acho que você mudou meu dia. Ai, que bom! Mudou minha semana, meu mês. Vocês também. Muito obrigada. Eu já tenho recebido puxões de orelha, igual foi quando o Haru, da questão, né, do online, de me expor mais, de falar. Então, antes dessa live eu meditei e aí veio muito forte uma intuição. Leide, você está liberada, pode começar a falar. Fala. E uma coisa que eu queria falar também, que muita gente tem medo de falar de espiritualidade e compaixão e de achar que
tem que virar monge, que não vai poder beber cerveja mais, que não vai poder falar não, que não vai poder ter uma vida como qualquer outro ser humano. E ao contrário, quando a gente separa essas coisas, a gente está sendo dual. Óbvio que cada um tem um processo evolutivo, com a comida, com a bebida, com os hábitos, com tudo. Mas que a gente precisa entender que tudo é integrado. E quanto mais a gente Ô, tiver para Leide, falar...